Bom dia. Bom, eu vim com uma proposta de fazer um devocional. Eu tô fazendo devocional desde o início da quarentena, né? Com uma pessoa que eu conheci no Instagram, Roberta Gomes. E antes disso, Deus já tinha tocado no meu coração que eu precisava fazer alguma coisa, já tinha me incomodado a respeito da palavra de Deus. Embora eu não entendi o porquê, e eu achei que era só pelo fato de eu estar sensível, né, pela perca do meu irmão, pela distância da família, mas principalmente pela perca do meu irmão. Eu perdi o meu irmão e isso me gerou vários conflitos com Deus, né? Eu vou ser bem sincera, eu não entendi porque na minha cabeça Deus estava me castigando. Na minha cabeça seria um castigo para mim, né? Deus tirar meu irmão. Quem me conhece sabe que o meu irmão Vitor eu amo de paixão todos os meus irmãos. Mas o meu irmão Vitor para mim era um filho, porque ele era novinho quando eu conheci o meu esposo. Eu conheci meu esposo no aniversário de 1 ano do meu filho, ou do meu irmão, do Victor. Assim, conheci assim, foi a data que a gente começou, né, a se relacionar. Meu irmão estava fazendo 1 ano. E então eu sempre tive o meu irmão perto de mim. Era o mais novo, era eu que cuidava, e meu irmão estava sempre ali perto de mim, né? E eu tinha ele como um filho, tenho. E ele me tinha como uma mãe e irmã, é assim que ele falava. Quem é amigo dele sabe que é assim que ele falava. Até uma das poucas fotos que a gente tem junto, porque eu tinha muita foto com ele, mas o destino é uma coisa assim, eu perdi muitas fotos. E poucas fotos a gente tem junto de quando eu vi pelas últimas vezes ele postou ela com essa frase: minha mãe e irmã. Não que a minha mãe não fizesse o papel dela, sempre fez e muito bem, mas era um carinho muito grande que a gente tinha um pelo outro, né? E um amor muito grande. Eu amo de paixão meus irmãos, eu falo isso todos os dias com ele. Mas o Vitor, como eu me casei muito nova, ele foi morar comigo. Morar assim. Ele ia, ficava 1 semana comigo, voltava para casa da minha mãe, ele ficava comigo novamente. E aí eu vim para cá, ele veio, mas não se adaptou e voltou. Mas isso é uma história para um outro vídeo que uma hora eu quero fazer e para vocês entenderem. Eu ainda tento entender, hoje eu já compreendo muito mais, mas eu ainda quero entender melhor os propósitos de Deus na minha vida, né? E aí uma outra hora eu vou contar, né, como tudo aconteceu e como Deus trabalhou na minha vida. Mas hoje eu vim trazer o devocional. Eu não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo, vou fazer do meu jeito, o jeito que eu entendo, né? E vocês me desculpem se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam. Eu tô aprendendo agora, eu tô pegando intimidade com a Bíblia, intimidade com Deus, né? E agora, então, provavelmente muita coisa é do meu entendimento, né? Aquele que discordar, ok, tudo bem, tá tudo certo, né? E o devocional que eu venho fazendo desde abril é esse aqui, devocional para mulheres, pão diário para mulheres. E aí o autor, ele traz uma proposta, ele traz um título, não sei se dá para vocês verem, ele traz um título e ele traz a leitura, né, pra gente se basear nela. Então, a leitura de hoje é Isaías 59, do 9 ao 15. Eu vou ler para vocês, mas antes de ler, eu aprendi que a gente tem que orar para poder ler a Bíblia, né? Então eu convido vocês a orar junto comigo da minha maneira, gente, porque tudo isso é novo para mim.
mas Deus me incomodou e eu quero fazer. Querido Deus, amado Papai do Céu, viemos aqui hoje nessa manhã para compreender mais de Ti, para se aproximar mais de Ti. Venho pedir através desse devocional, Pai querido, que você abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, que possamos compreender a Sua palavra, que possamos extrair o melhor desta palavra, meu Pai, extrair o melhor de Ti. Queremos ser semelhante a Ti, meu Pai, e sabemos que isso é somente o Senhor para nos proporcionar. Desde já agradecemos e colocamos o nosso dia, esse dia maravilhoso que o Senhor trouxe para nós, em Tuas mãos. Desde já te louvamos, te agradecemos, não queremos pedir nada, só queremos te agradecer. Agradecer por esse dia lindo, agradecer por essa manhã linda, agradecer pelo dom de cada um, pelo dom da leitura, pelo dom do entendimento, agradecer por tudo, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, do meu esposo. Só te agradecer, meu Pai. Desde já te agradecemos, te glorificamos e te louvamos. Amém. Amém? Então, vamos lá. Minha Bíblia é a Bíblia NVI, né? Nova versão. Então é diferente. Às vezes algumas palavras vão ser diferentes na sua Bíblia, mas o sentido é a mesma coisa, tá? É só porque pra mim, essa daqui, o entendimento, eu consigo entender melhor, compreender melhor, tá? Eu tenho a outra também, mas eu tava com um pouquinho de dificuldade, aí eu comprei essa daqui. Então a passagem é Isaías 59, hoje é dia 24, Isaías 59, do 9 ao 15. Então diz assim: Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego caminhamos, apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos, todos nós urramos como ursos. Gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. O que a gente entende aqui, ao meu entendimento, tá, gente? Que a gente está andando numa escuridão, né? Hoje mesmo a gente vive um momento de incertezas, de insegurança, né? Com essa nova doença que surgiu. Então a gente vive num mundo de escuridões, embora estejamos vendo, a gente não sabe o que vem pela frente. Como tudo na vida, né? A gente anda tropeçando. A gente sabe, baseado na palavra, o que tem que ser feito, mas muitas das vezes a gente faz errado. A gente, né, sabe qual é a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente sabe aquilo que é certo e que é errado, mas a gente fecha os olhos. A gente vive na escuridão. E eu acredito que por opção, muitas das vezes a gente prefere fazer o errado, que é mais fácil, né? É melhor viver no mundo, é mais gostoso viver no mundo, né? É melhor você ir para um churrasco, tomar aquela cervejada, aquela farra toda. É melhor falar de besteira do que falar de Deus, não é?
Imagina, falar de Deus é careta. Ah, mas contar piada é bem legal. Não que não tenha, né? Eu acho que a gente tem que ter alegria. Mas muitas das vezes, quando alguém começa a falar de Deus pra gente, você fica assim, nossa, o que essa pessoa tá falando? Nada a ver falar isso agora, né? E então a gente opta por viver numa escuridão, né? Que como cego caminhamos, apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos. Como se fosse noite, entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada, buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam, assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça. Vamos ver o que o autor traz pra gente, né? Porque de repente é totalmente, né, ao contrário. Mas que de fato, né? Vamos ver. O que ele destaca aqui é Isaías 59, 12. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam, né? Muitas das vezes a gente não tem coragem de se aproximar de Deus porque a gente acha que somos pecadores e por isso Deus não quer a gente perto dele, né? Então, poxa, eu pequei, aquilo que eu fiz é tão feio, imagina, eu agora é muita hipocrisia eu querer vir falar de Deus, né? E não, na Bíblia fala que Deus já nos perdoou, né? E na verdade quem não nos perdoa somos nós mesmos. Deus já nos perdoou. Então vamos ler aqui o texto. Ele ansiava pela verdade. O título do texto é Entregando. Ele ansiava pela verdade e reconheceu que o caminho para sair do abismo da mentira começa com a compreensão da verdadeira ofensa. E Isaías disse: Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti. Está no versículo 12 e 13 isso. Nós também nos sentimos culpados por nossos pecados, porém, até reconhecermos que a raiz dele está em nossa rebelião contra Deus, não teremos compreendido a verdade completa. O autor e especialista bíblico, W. Tozer, em seu livro, Esse Cristão Incrível, na edição Mundo Cristão de 2007, relata sobre o que significa reconhecer a nossa condição perante Deus. Durante muito tempo, ele acreditou que a verdade, para ser compreendida, precisa ser vivida, que a doutrina da Bíblia é ineficaz se não for digerida e assimilada individualmente. Afirma que nas Escrituras a verdade é mais do que um fato. Um fato pode ser destacado, ser impessoal, frio e totalmente dissociado da vida. A verdade, por outro lado, é ardente, viva e espiritual. Ele compreendia bem o que significa reconhecer as nossas condições perante a Deus. Ao nos profundarmos na palavra de Deus, descobrimos que ela penetra fundo em nosso coração. Não mais vemos o pecado apenas como mal ou feio. Começamos a vê-lo como resultado de desobedecermos a Deus e nos rebelarmos contra Ele. Confesse a Deus a sua rebelião. É aquilo que eu falei, né? Muitas das vezes a gente acha que pelo pecado, ao nos aprofundarmos na palavra de Deus, descobrimos que ela penetra fundo em nosso coração. Quando a gente conhece a palavra, a gente entende que não é assim que funciona, que Deus não te pune pelos seus pecados, que Ele te perdoa e que você tem que abrir o seu coração, você tem que se perdoar, né? Que Ele te quer ali, Ele te quer do lado dele, Ele te fez para isso, Ele te fez para ser imagem semelhante a Ele. Então, quando a gente se aprofunda na palavra, a gente começa a entender que estava tudo errado,
que não tem nada a ver com o que você pensava, que você errou, que você tem que se perdoar, mas que você tem que se arrepender e tem que ser de coração, não de boca para fora. Você não pode simplesmente falar, eu errei, eu sei que é errado e tal. Não, você tem que ser de alma, tem que ser de coração, tem que ser verdadeiro, né? E não mais vemos o pecado, aqui ó, cadê? A nos aprofundarmos na palavra de Deus, descobrimos que ela penetra fundo em nosso coração. Não mais vemos o pecado apenas como mal ou feio. Começamos a vê-lo como resultado de desobedecermos a Deus e nos rebelarmos contra Ele. Confesse a Deus a sua rebelião. O que é que você tem para confessar para Deus, para se perdoar hoje, né? Eu acho que é um momento para você refletir e pensar o que é que te afasta de Deus. Que pecado você cometeu que te afasta de Deus? Às vezes é bobeira, uma coisinha boba, ou às vezes é uma coisa mais grave, mas é importante que você tenha consciência e que você de fato se arrependa, que você se perdoe e que você converse com Deus. Ele vai te falar, ele vai te mostrar que ele te perdoa, né? E isso nos livra de tanta coisa, isso nos liberta de tanta coisa, né? E aí ele traz um destaque aqui, viva em sua verdade hoje, leve tudo a Deus e nada retenha. Então tudo que você tiver hoje, tudo que você achar que te afasta de Deus, conversa com Ele, explica para Ele o que aconteceu, embora Ele já saiba, Ele só está esperando o seu comprometimento com Ele, porque Ele já sabe, Ele sabe, né, do seu coração. Mas é importante você conversar com Deus, você ter essa intimidade com Deus, você se desculpar com Deus, né? Ele já te perdoou, isso é fato, mas você conversar com Ele, você pedir esse perdão para Ele, vai te libertar, né? Vai te fazer sentir melhor, vai te fazer sentir mais leve. Então, às vezes é uma coisa boba, uma coisa boba, uma coisa que você falou com a sua mãe, que não deveria ter falado, com o seu pai, uma palavra mal colocada, às vezes que depois te deixou mal, porque às vezes a gente fala as coisas, né? E a gente fala as coisas e depois se arrepende. Então, desde o mais bobo ao mais grave, né? Que você possa se conectar com Deus e se libertar dessa culpa, porque Deus já te perdoou, né? É isso que eu tenho para falar para você hoje. Deus é maravilhoso, Deus é amor, né? Ele jamais vai te negar um perdão. Então você precisa se perdoar e a melhor forma de fazer isso é conversando com Deus, pedindo esse entendimento para Ele, tá bom? E eu queria propor uma outra coisa para a gente ler Provérbios, né? Hoje é dia 24, vamos ler Provérbios 24. Deixa eu ver, como eu disse, não estou aprendendo ainda, essa Bíblia ela não tem as marcações, ela é linda, maravilhosa. Estou apaixonada nela. E eu ainda tenho dificuldades em achar, eu vou ver uma maneira que fique mais fácil para mim, né? Para poder localizar. Então, hoje é dia 24, vamos ler Provérbios 24. Provérbios 24. É grande, hein? Não tenha inveja dos ímpios. Gente, provérbio, eu aprendi que provérbio é tudo. Se você puder ler todos os dias, hoje é dia 24, você lê 24, amanhã 25, você lê 25. Gente, é um ensinamento, tudo que a gente precisa tá aqui. Principalmente para nós mulheres, tá? No final de Provérbios, então, você vai ver muita coisa. Eu tô aprendendo muito ainda, e é muito bom. Leiam.
Não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Então, se afaste dos ímpios aí, né? Falo muito com meus irmãos. Né? Aquele velho ditado, não se misture, né? Quem mistura com porco, come farelo. Então, se afaste dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, viu, mulheres? Nós, mulheres. E com discernimento se consolida pelo conhecimento. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Provérbios 24, versículo 3. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Ou seja, se você se acha inteligente, né? Estude mais, procure mais conhecimentos, principalmente disso aqui, da palavra, ok? Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quando você não caminha só, né? Nós caminhamos primeiro com Deus e a gente sempre vai precisar do próximo, né? A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o perceberia aquele que pesa os corações? É uma pergunta. Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Então, se encha de coisas boas, pensamentos bons, palavras boas. Quando você tiver que falar algo para alguém, que seja uma coisa boa, que seja um incentivo, que seja um elogio. Se você não tiver nada de bom para falar para o próximo, guarda para você. Não precisa falar. Não vem com aquela história de que eu estou falando para o seu bem, não. Deixa que Deus fale com ela para o bem dela. Então, quando você tiver o que falar com o próximo, fala boa, coisa boa, se enche de coisa boa, né? Para falar para o próximo. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra o caso do justo, e não destrua o seu local de repouso. Não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então não fica esperando, às vezes tem aquela pessoa que você não se agrada muito e tal, aí você fica esperando aquela pessoa tropeçar, aquela pessoa cair para você, né? Para você se encher de, tá vendo? Caiu. E não é assim. Certamente você estará fazendo mais mal para você do que para ela. Porque ela vai se erguer depois e você só se encheu de coisa ruim. Não se alegre quando o seu inimigo cair, tá vendo? Nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira, né? Então, às vezes você não se alegre quando o seu inimigo cair, nem se exulte quando o seu coração,
Não, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. De repente o Senhor está irado com o seu inimigo lá, e aí você está ali vibrando pelo tropeço dele, Deus vai se irar com você, porque você também não está fazendo certo, né? Então a gente não pode desejar o mal do próximo de maneira nenhuma. E é uma coisa que eu estou trabalhando muito em mim. Eu não vou falar que eu era, porque eu ainda não. Mas eu tô tentando melhorar. Muito rancorosa. Se a pessoa me fizesse raiva, nossa, eu desejava tudo de mal para aquela pessoa. E eu tô trabalhando muito isso em mim. Nossa Senhora, se a pessoa me fizesse raiva, eu tomava uma bronca, eu não queria nem ouvir o nome na minha frente. E eu tô tentando melhorar isso em mim justamente por isso, né? Porque eu achava que a pessoa era ruim e aí eu ficava, né, torcendo para elas, né, com o ditado, mas para se lascar. E na verdade quem estava sendo ruim, eu também, não era só ela, né? Eu também. Tem um caso muito, minha família sabe, a gente sofreu um assalto em São Paulo, né? E aí depois de um tempo prenderam o pessoal, então eu sabia quem era, né? Eu acho que por ser gente já mais próxima, eu tinha tanta raiva. E aí, nossa, eu desejava tudo de ruim. Se falasse o nome perto de mim, meu Deus do céu, desejava tanta coisa ruim. Por quê? Porque meu coração estava cheio de coisa ruim, né? A gente só fala do que o coração... A boca só diz o que o coração tá cheio. E aí, numa das minhas orações, eu fiz parte de um grupo no Espírito Santo e uma das tarefas foi a gente pedir perdão para aquelas pessoas que a gente tinha raiva, tinha mágoa, né? E isso me libertou de uma tal maneira, né? Porque agora eu não gosto nem de lembrar. Mas eu tinha muito isso, né? E tô tentando melhorar. Tanto que minha cunhada, ela se faz raiva nela, minha cunhada Sandra, você fazia raiva nela, daqui a pouco ela tava ali com a pessoa e eu falava com ela, nossa, Sandra, você é besta, os outros estão pronta com você, você tá ali, você faz as coisas. Mas por quê? Porque ela tem um coração bom. E aquilo eu ficava, imagina, Sandra, a pessoa te fez raiva, te fez isso e aquilo, eu nem olhava na cara. Lá, mas eu não consigo, deixa pra lá, não sei o quê. Por quê? Hoje eu vejo que ela era sábia, ela tem um coração bom, e eu já não. Se eu fosse eu, já xingava, já não queria nem ver perto, não queria nem saber. Então, eu tô tentando melhorar muito isso, que são coisas difíceis de trabalhar, porque a gente vai... É uma coisa que já vem de pequeno, né? A gente vai cultivando aquilo dentro da gente e vira pra gente como se fosse como se dizer, já é um costume. Mas graças a Deus eu estou tentando melhorar. Então aí no 19 diz: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Eu não consigo imaginar. Imagina Deus, né? Todo-poderoso. Imagina se ele tiver ira contra você. Não quero nem imaginar, né? Outros ditados de sabedoria. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que concedem o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Não adianta a pessoa errar e você olhar para a pessoa e falar, não, você foi justo. Não foi justo, né? Aqui, ó, mas os que concedem o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Se a pessoa errou, você tem que falar, fulano, você errou. Ela tem que se arrepender, ela tem que pedir perdão, né? E não adianta você falar assim, você errou, mas você estava certa. Não estava, né? Você errou, você, né, fez para ajudar fulano, não. A resposta sincera é como beijo nos lábios.
Então a gente tem que ser sincero sempre. Mesmo que minhas cunhadas falam que às vezes eu sou sincera demais. Mas às vezes a gente... Não adianta você mentir. Você tem que ser sincero. Porém, você tem que saber usar as palavras também, aquilo que eu falei. Não adianta você querer dar um conselho ofendendo a pessoa que você não vai estar ajudando em nada. Aí é melhor você calar a boca, né? Você tem que ter sabedoria para falar, né? Se não tiver, melhor ficar quieto e pedir para Deus agir na vida dela. É bem melhor. Termine primeiro o seu trabalho, a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a sua família. Eu acredito que não adianta eu querer mudar a minha família antes de eu mudar. Não adianta eu corrigir os meus irmãos e não fazer o mesmo, né? Há um tempo atrás eu estava conversando com a minha cunhada e falei isso, eu falo tanto para meus irmãos não beber, que isso não é legal para eles, mesmo que eu acho que eu saiba beber, né? Tipo, eu não sou de beber bem difícil, né? Mas se eu estivesse no meio das minhas amigas e tal, eu bebia. Lógico que nunca bebi muito, mas, né? Não tinha nada contra. Só que eu pedia para eles não beber, né? E aí eu falei, do que adianta eu falar isso com eles se eu não sou exemplo? Então é uma coisa que eu tô tentando me policiar bastante e evitando muito. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo. Não use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. É aquilo que eu falei, se me fizesse raiva, entendeu? Então não adianta, né? Aqui, ó. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que ele fez. Deus vai cobrar, não adianta eu, né? Tem que deixar, entregar na mão de Deus. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Então, temos que agir, não temos que descansar, né? Enquanto a gente descansa, as coisas ruins acontecem, né? Então, temos que agir. Bom, eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas eu espero que dentro da leitura da palavra da moda de vocês tenham entendido. Desculpa se eu falei alguma coisa que, né, vocês discordam, mas fiz na melhor das intenções. E queria só agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso, que tenhamos um dia extraordinário. E lembre-se, a gente não é feliz, a gente decide ser feliz. Que você saia hoje com a certeza de que você é feliz, e que se você acha que você não é, você diz, de agora em diante eu vou ser feliz, eu vou me encher de coisas boas, né? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, né? Então vamos nos encher de coisas boas, né? Um beijo, um abraço, que Deus abençoe todos vocês, assim como Ele vem me abençoando, né? Que Ele haja na vida de cada um de vocês, assim como Ele vem agindo na minha, que vocês permitam que Deus haja na vida de vocês, assim como eu estou permitindo que Ele haja na minha, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço, até amanhã.